4 joias descartadas que depois viraram estrelas. Bora que vamos. Como diriam os filósofos do Linkin Park, você não sabe o valor do que possui até perder. E no futebol não é diferente, às vezes tem um jogo... isso é um clássico, né? O Hendrick no São Paulo é um clássico, pô. Pô, não tem um negócio... Com Calma, vamos deixar o vídeo rolar, né? Que às vezes eu atropelo o vídeo. Absurdo que o clube não consegue ver um futuro pra ele e acaba deixando ele sair de graça pra outro lugar antes mesmo dele explodir. E é isso que a gente vai falar hoje. E a gente começa com um jogadoraço do Barcelona que no começo da carreira acabou saindo de graça do próprio Barcelona. O Dani Olmo é cria de La Masia e permaneceu no Barcelona. Nossa, o Dani Olmo tinha um cabeção, hein, velho? De 2008 até 2014. Durante boa parte das categorias de base que fez lá, ele atuou com outras promessas conhecidas do time, como o Carles Aleñá. Não faço ideia de quem seja o Carles Aleñá. Mas sendo geralmente ele mesmo Alguém o jogador conhece? com mais destaque, né? O Denis Silva, que foi treinador do Dani Olmo no Infantil B, chegou a dizer o seguinte sobre ele. Ele era, se não o melhor, um dos melhores, junto do Aleñá. Marcava gols, ajudava a equipe, crescia nos momentos decisivos e nas finais. E lá no Barça, inicialmente... Bonito Dani Olmo, hein? Nessa fotinha aí, ó. Ajudava a equipe, Olha, crescia nos aparelho comendo solto. momentos decisivos e nas finais. E lá no Barça, inicialmente o Olmo era um camisa 9, tá? Matador mesmo. Que isso? Depois, gradativamente, foi migrando mais pra ponta e virando um jogador de drible. Só que Hoje ele é meio que o meio campo, né? em clube grande, muitas vezes você se destacar na base não significa que terá oportunidades no profissional. E foi exatamente o que aconteceu com o Dani. Após cerca de 6 anos como uma das grandes promessas de La Masia, ele passou a ficar inquieto pela falta de oportunidades no time principal, viu que a competição ali era feroz do meio pra frente naquele Barcelona que Neymar depois ganharia a tríplice coroa em 2015 e assim decidiu abraçar uma transferência ousada rumo à Croácia como reforço do Dinamo de Zagreb, saindo de Bizarro graça do isso. Barcelona. E a Bizarro gente sabe isso. que esse tipo de decisão é muito arriscada. O próprio Barcelona tem alguns exemplos de jogadores que também não tiveram a paciência, saíram e acabou que essa saída precoce não deu certo. Mas o fato é que pro Dani Olmo tudo se alinhou. Nos primeiros 2 anos na Casa Nova, ele alternou períodos no Sub-18 com aparições pelo time B na segunda divisão, mas depois de alguns anos em Zagreb, o Olmo já se tornou presença constante no time titular. Já tinha levado a Copa da Croácia em 3 oportunidades e foi Caralho. vencedor da Liga Croata 5 vezes, sendo Beleza. inclusive eleito o jogador da temporada no país em 2019. Uma passagem extremamente Mas o Dinamo de Zagreb dá uma dominada na Croácia também, né, rapaziada? Tem que considerar isso bem aí. sucedida que durou 5 anos quando ele saiu então pro RB Leipzig, lá na Alemanha, que na época era treinado pelo Julian Nagelsmann. Nessas alturas, o Olmo já tinha sido deslocado Foi aí que eu conheci o Dani Olmo, para velho. meiuca e se tornado um jogador mais próximo daquilo que a gente conhece hoje, um meia atacante, inclusive entrando muito bem na área para finalizar, o que ele trouxe lá do começo da carreira quando jogava de centroavante. No Na moral, Leipzig ele continuou O Dani Olmo finaliza muito bem mesmo, viu, velho? evoluindo ali, né, e chegou em outros níveis de protagonismo. Eram palcos maiores, com maior exigência, mais gente vendo. E na Bundesliga da temporada 2020-21, por exemplo, ele terminou o campeonato com 5 bolas na rede e 9 passes para gol, ajudando o time a terminar no impressionante segundo lugar, além de também já começar a ser presença fixa no esquadrão da seleção espanhola. E embora o Olmo fosse tendo ali boas performances com o tempo, né, e todo mundo já conheceu o trabalho dele por lá, o Olmo parecia que estava guardando o melhor pro final. Depois de uma sólida campanha na Bundesliga 2023-24, naquela temporada em que ele marca 3 na Supercopa da Alemanha só pra impedir o Harry Kane de ganhar uma taça, foi na Eurocopa com a camisa da Fúria que ele deitou e rolou. Depois de subir Pô, ele jogou bem essa Eurocopa mesmo, viu? Ele meteu um golaço contra a França, pô. A galera fala muito do gol do Yamal contra a França, mas o gol do Olmo foi muito bonito também. É porque, na verdade, o gol dele acho que é contra, né? O Condé meio que chega de carrinho e manda pro gol, algo assim. Pedri, Mas a jogada que ele faz é fantástica, o velho. torneio ali, ele virou titular e não saiu mais, desfilando bom futebol sempre que teve em campo, marcando gols feito o matador Aí que esse era na gol aí base, mesmo, ó. mas também dando passes pros seus companheiros como camisa 10 que se tornou depois, ganhando a Eurocopa como um dos melhores jogadores e fazendo parte do time ideal da competição. Nesse momento o RB Leipzig começou a ficar bem pequeno pro tamanho dele e já se falava há algum tempo numa possibilidade dele retornar pro Barça um dia. E o Barcelona precisando de alguém na posição, lembrando que o Olmo era a cria da casa e também percebendo que ele tinha uma química incrível ali com o Lamine Yamal, foi lá e resolveu pagar 55 milhões de euros por um diamante que um dia tinha saído de La Masia de graça, mas que aos 26 anos voltava com pompa e ainda com muita lenha pra queimar. Foi a volta para casa de um jogador que saiu como um menino, como uma promessa, mas voltou como um homem, um jogador pronto.
E o começo do Olmo nesse retorno ao Barcelona foi bastante bom, ajudando no time do Hans Flick, que começou voando a temporada 2024-25 e inclusive... Pô, tem uma resenha que o Dani Olmo ele tá fora porque o Barcelona teve que desinscrever ele, não tem essa porra? A gente poderia esperar que ele tivesse a temporada mais goleadora da sua carreira, tava se encaminhando pra isso, se não fossem aí as lesões que teve e também as infinitas tretas com a sua inscrição no plantel do Barcelona. E a história do Olmo vocês viram, ele foi embora do Barcelona e quando o Barça ligou pra ele falando volta, ele voltou correndo porque ele ama o clube. O próximo da lista aqui é completamente diferente, tá? A gente vai falar do francês Michael Olise, que tem começado muito... Não frago a história do Olise, bem a sua trajetória lá no Bayern de Munique. Não conheço. O ponta nasceu em Londres e depois de uma brevíssima passagem pela base do Arsenal, em 2009 ele ingressou na academia do Chelsea. Bonito, hein, Olise? Quando ainda tinha cerca de 7 anos de idade. O técnico que recomendou ele para os Blues, chamado de Sam Conlon, disse o seguinte: pra idade dele, o Michael era o melhor jogador que eu vi, sabia se mover com elegância e graciosidade. Depois que entrou para as categorias de base do Chelsea, desenvolveu bastante a sua inteligência de jogo também. Só que aparentemente nem esse talento precoce foi o suficiente pro Olise conseguir subir os degraus naturalmente até o time principal, né? Em 2016, quando ele tinha 14 anos, a jovem promessa e o clube decidiram seguir caminhos diferentes. Depois dele ter passado 7 anos na base do Chelsea. E guarda essa informação, ele foi embora com 14 anos, 7 anos de base. Ou seja, naquele momento praticamente a vida inteira dele consciente como um ser pensante, ele tinha passado dentro do Chelsea. Sim. Saindo de lá, ele tem um breve período treinando na base do City, mas acaba se juntando mesmo ao Reading, onde concluiu a sua formação e estreou pelo profissional na Championship da temporada 2018-19. O Olise demoraria ainda mais cerca de 2 temporadas para se firmar na equipe titular e começar a ganhar notoriedade, né? Ele é um jogador muito esperto no posicionamento, rápido nos passes e tendo ali um drible curto, que é uma arma muito importante para encontrar espaços. E foi na segunda divisão inglesa da temporada 2021 então que o Olise viu a oportunidade para alcançar voos mais altos. Isso porque ele deixou 7 gols e 12 passes para gol Interessante, 12 passes pra gol. no campeonato, além de ter sido eleito o jogador jovem do ano e entrado pro time ideal da liga. E os clubes de Premier League estão sempre atentos ao mercado, principalmente na segunda divisão. Então não foi surpresa pra ninguém quando o Crystal Palace olhou pra ele e falou: venha. E aí o Olise foi pro Palace por cerca de 9 milhões de euros. Barato. Gradativamente se integrou ao time titular e nas 3 temporadas em que permaneceu por lá, somou 41 participações diretas em gol, ajudando o Palace a terminar... Pô, mano, é Zaha, né? O Zaha jogava bola demais no Palace. 3 temporadas ali pelo meio da tabela, bem seguro em relação à briga contra o rebaixamento. E foi aqui, meus amigos, que o Olise teve o seu momento de vingança, quando ele pôde levantar o queixo e sair por cima de uma situação. Isso porque conforme ele desfilava a sua qualidade lá pelo Crystal Palace, outro clube ainda maior ficou de olho: o Chelsea. Pois é, olha só os caminhos da vida, né? Aparentemente os Blues chegaram no Crystal Palace e negociaram para contratar o Olise, pagando a multa rescisória dele, que estava na casa de 35 milhões de euros. Mas vocês sabem como é que é o futebol, o jogador não é obrigado a ir de um clube pro outro, ele vai se ele quiser. Então o Chelsea e o Palace chegaram no acordo, mas quando chegou o momento do Olise falar o que ele queria, ele disse: voltar pro Chelsea? Não. E não só ele recusou... Caralho. O cara meteu não pro Chelsea mesmo, jogando no Crystal Palace, pô. Tem que ter bolas. Usou voltar pro time que tinha recusado ele, como ele ainda foi lá e renovou o contrato com o Crystal Palace. Caralho. No fim das contas, a Kelly Key sempre esteve certa, né? Disse que eu era muito nova pra você, mas agora que cresci você quer me namorar, velho. Detalhe, o Chelsea parece que se arrependeu dessa decisão de deixar o Olise sair e foi lá e contratou o irmão dele, o Richard Olise, que tem ganhado vaga aí nas categorias de base dos Blues, né? Mas quando chegou o momento de dar um próximo passo na carreira, talvez a experiência do Olise de ter passado por Arsenal, Chelsea e City e não ter conseguido se firmar, fez com que ele quisesse novos ares e ele quis sair da Inglaterra. Ele assinou com o Bayern de Munique por cerca de... Tipo assim, eu não acompanho tanto a Bundesliga, né, rapaziada? Mas vocês sabem me dizer se ele tá bem no Bayern de Munique? Eu chutaria que sim, né? Pô, ele ganhou umas cartinhas em forma no FIFA às vezes e tal, então acho que ele tá bem, velho. 53 milhões de euros. Embora esteja lá há pouco tempo, sempre que eu vejo o Olise jogar, ele geralmente está bem, devidamente ambientado ali, distribuindo dribles, dando passe, colocando ele mesmo a bola na rede, com bons números na temporada, muito bem, beleza? Mas não deixa de ser um pouco irônico, o Chelsea torrando dinheiro em atletas. É, zoado mesmo.
atletas, alguns dos quais sequer Mano, o Mudryk nada, né? Tipo assim... E aí? dão certo, né? Sendo que talvez, com um pouquinho mais de calma, um pouquinho mais de estruturação e chance pra molecada, o Olise poderia ter se tornado um jogador importante lá mesmo. E se a gente falou do Bayer, chegou no momento de falar do Bayer Leverkusen, pra falar de outro jogador que começou na Inglaterra e saiu completamente desvalorizado. Se liga que interessante a história do Frimpong. Ou o Frimpong joga uma bola embaçada, hein, velho. Joga uma bola embaçada, velho. Frimpong. Apesar de ser de Amsterdã, o Frimponguinho fez as categorias de base lá no Manchester City, tá? Ele entrou em 2010 e permaneceu até 2019. Que isso? Ficando no City durante toda a sua formação de base. E quando estava em vias de renovar o seu contrato já no Sub-23, o Frimpong não tinha recebido ainda nenhuma chance de jogar no time profissional e acabou ficando incomodado com comparações. Eles estavam falando sobre como eu não conseguia entrar no time e estavam me comparando com outros jogadores da academia que estavam se saindo melhor que eu. Estavam sendo feitas dele com outros jogadores da base, dizendo que ele não tinha o mesmo desempenho, aquela coisa toda. E foi aí que ele percebeu, cara, não vai ser aqui que eu vou ganhar uma oportunidade tão cedo, né? É melhor eu meter o pé. E assim ele resolveu sair do City, só que ao contrário do Dani Olmo e do Olise, ele não saiu de graça do seu clube de formação não, tá? Ele foi vendido pro Celtic da Escócia. Pô, que camisa doida do Celtic, hein, velho? Porra! Pelo valor de 380 mil euros. Hoje em dia... Pô, barataço. Isso aí não compra nem jogador do Sub-15 direito, beleza? E já me adiantando um pouco na história, atualmente o Frimpong faz esse valor em salário em um mês no Leverkusen. Mas vamos com calma, beleza? O Celtic contratou o Frimpong e ele foi direto pro time principal. E lá, logo de cara, ele começou a ir bem. Ele não precisou de nada de tempo pra se adaptar e fazer talvez o pessoal lá do City começar a olhar e falar: ih, rapaz, deixamos escapar alguém que tinha valor, né? Isso porque na sua estreia pelo Celtic, pela Copa da Escócia, o Frimpong simplesmente foi eleito o Man of the Match, o melhor da partida. Já deixa... Pô, tá tipo o Anthony Pronto, Real Betis, um baita cartão de visitas pra todo mundo. Ele permaneceu lá em Glasgow por uma temporada e meia, ajudando o Celtic a vencer a tríplice coroa escocesa, né? Tamo Copa da junto, Escócia, João Pedro, Copa da nós. Liga e o Campeonato Escocês. Ao final da temporada 2019-20, ele foi eleito o jovem jogador do ano do time, mas o melhor ainda estava por vir, porque na segunda metade da temporada 2020-21, um Bayer Leverkusen ainda isso aqui foi loucura. Xabi Alonso bateu na porta dele e levou o Frimpong para a Alemanha por cerca de 11 milhões de euros. Novamente ele não demorou para conseguir o seu espaço, tá? Logo que ele chegou aí, acabou participando de 10 jogos da reta final daquela Bundesliga e na temporada seguinte atuou em 25 partidas do campeonato, só perdendo jogos por causa de lesão mesmo e sempre se mostrando muito explosivo na lateral direita. Só que até esse momento o Frimpong era um lateral e não era tão decisivo lá na frente, mas quando o Xabi Alonso chega pro comando técnico do Leverkusen, aí ele as coisas mudam velho. completamente e o melhor é extraído desse jogador. Primeiramente, o Xabi adianta ele. Em vez de lateral, agora ele joga como ala. E não como um ala qualquer, um ala com muita liberdade para ir pro ataque, a ponto de muitas vezes a gente vê ele em campo e ele tá num posicionamento de ponta mesmo. Sim. O Frimpong tem muita explosão, uma velocidade absurda. E o Xabi... Pô, e ele fecha muito no segundo pau pra fazer gol. Eu já vi alguns gols dele assim, pelo menos. O Alonso deu pra ele as ferramentas pra utilizar isso a seu favor, deixando que o guri ataque mais e com menos responsabilidades defensivas. Inicialmente ele fez uma parceria muito interessante com o Diaby, né? Com ambos marcando ou assistindo um ao outro ali em algumas oportunidades e sendo eleitos juntos pro time da temporada na Alemanha em 2022-23. Só que foi na temporada seguinte, em 2023-24, que a gente viu o Leverkusen fazer mágica. Mesmo com a saída de caras como o próprio Diaby, o time melhorou seu desempenho, conquistou uma dobradinha nacional invicta e vários jogadores experimentaram o que foi o auge das suas carreiras até aqui, né? O Frimpong encontrou em Wirtz, Boniface e até no Grimaldo, que joga do outro lado do campo, jogadores perfeitos para complementar o seu estilo explosivo, intenso. E ele acabou terminando a temporada com assustadoras 24 participações de... Mano, isso aqui pra um ala é bizarro, tá ligado? Tá tipo o Dumfries na Inter de Milão essa temporada. O Dumfries tá fazendo muito gol também, velho. Em todas as competições. É claro que ele joga com muita ofensividade, mas vale lembrar que ele é um ala. 24 participações
é absurdo. É absurdo. E assim, é verdade que a gente não sabe como é que seria a trajetória se ele tivesse permanecido no City, né? É um clube que gasta muito dinheiro e que nem sempre coloca tantos jogadores da base assim pra jogar, embora tenha alguns caras que se destacam, né? Mas pô, o City vendeu ele por 380 mil euros. Dinheiro de pinga, né? Não paga um mês de salário do Haaland. E hoje o transfer Se pá, não paga uma semana de salário do Haaland. Market avalia o Frimpong em 50 milhões de euros. Se não fosse usar o guri, não dava pra de repente botar ele pra jogar pelo menos num jogo de Copa da Liga, Ou emprestar ele também, tá ligado? alguma coisa assim, dá a chance dele estrear profissionalmente pelo City, né? Botar ele no holofote um pouquinho ali. Talvez até fazendo algo similar ao que foi feito com o Palmer, né? O Palmer também não ia ser tão utilizado, mas o Guardiola botou ele pra fazer algumas partidas. Ele foi importante em 2 Supercopas e depois rendeu uma bela grana indo pro Chelsea. E essa experiência do Frimpong de ser rejeitado no City, entre aspas, marcou ele muito profundamente. E ele pegou essa cicatriz e transformou em algo muito positivo pro mundo, cara. Olha que legal que ele fez. O Frimpong criou um projeto chamado Pathway Project, uma fundação que visa ajudar jogadores jovens que acabaram não vingando no futebol a encontrarem uma nova profissão. Para um jovem que fez anos de base e não consegue se profissionalizar, é um golpe duríssimo quando ele... Na moral, mano, você se dedicar uma vida toda, tá ligado? Você se dedicar uma vida toda pra depois você não conseguir virar jogador deve ser embaçado demais, tá maluco, mano. Recebe a notícia e percebe que vai ter que seguir algum outro rumo de carreira, né? E a ideia do Frimpong é abraçar essa molecada, dar apoio a eles e ajudá-los a encontrar uma nova carreira. Muito, muito legal mesmo. E eu mencionei rapidamente o Grimaldo. Ó o Grimaldo aí, ó. E a gente vai falar dele agora. E o fato é que a base do Barcelona é uma das melhores do mundo. Então sempre que a gente faz um vídeo como esse assim, de joias que os clubes perderam, tem alguém que passou por La Masia. E não é diferente com o Alex Grimaldo, beleza? Enquanto o Frimpong voava na ala direita do Leverkusen, o Grimaldo voava na ala esquerda. Pô, o Grimaldo chegou a jogar no Benfica, eu acho, não foi? Benfica, no Valência também, eu acho. Do mesmo time, com uma batida na bola de dar inveja e uma capacidade de encontrar espaços e colocar a pelota onde ele bem entendesse. Mas antes de se juntar ao projeto de Xabi Alonso, ele também passou um período de poucas oportunidades no próprio Barcelona. Muito embora ele tenha dado seus primeiros passos futebolísticos no Valência, o Grimaldo se transferiu para La Masia, a academia do Barça, quando tinha cerca de 13 anos de idade. E lá ele ficou bastante tempo, tá? Foi entre 2008 e 2016, não demorando ali a ser promovido pro time B do Barcelona, mas sem, contudo, ganhar oportunidades no time principal. E curiosamente, o Grimaldo sempre teve um certo destaque na sua trajetória aí na base, né? Ele se tornou um dos jogadores mais jovens a entrar em campo na segundona espanhola pelo Barça B e dividiu o vestiário com figuras como Adama Traoré e a joia perdida Halilovic, de quem a gente já fez um joia perdida, vídeo muito especial aqui no canal que vale a pena assistir. Depois de atuar na 3ª divisão espanhola e passar algumas temporadas na 2ª, vendo que não ia conseguir jogar no time A, ele resolve buscar novos ares e foi o Benfica que abriu as portas, com o Grimaldo chegando pela quantia módica de 2 milhõezinhos de euros e já sendo integrado direto ao time principal. É bem verdade que nessa época aí o Jordi Alba era o titularíssimo, né? Não tinha como, mas né? a gente via que o Jordi Alba era muito embaçado no auge dele, tá? O Jordi Alba corria demais, meu irmão. O Grimaldo de repente poderia ser uma opção no banco, pelo menos, porque se não fosse o Jordi Alba, quem entrava geralmente por ali era o veterano Adriano, brasileiro, ou o Mathieu. Horrível, Mathieu. Que era aquele zagueiro bem limitado que também fechava pela ala esquerda se fosse necessário. Então fica a dúvida se não valeria a pena ter dado mais de uma chance pro Grimaldo se provar, né? Mas o fato é que ele foi pro Benfica e pelos encarnados... Ô, Rafinha! O Rafinha, não é? rapidamente assumiu a Jordi Alba tava de moto todo jogo, titularidade velho. E se tornou peça importante Pô, e a quantidade de assistência que o Jordi Alba deu pro Messi ao longo da carreira foi sacanagem, mano. Equipe que chegou a vencer 4 vezes a Liga Portuguesa e que bateu quartas de final de Champions por 2 épocas consecutivas. Na segunda delas, inclusive, o Grimaldo terminou a Champions com 2 gols e 4 passes pra gol. Números absurdos numa passagem pelas águias aí que durou 7 anos. Inclusive durante esse tempo ele entrou para algumas seleções do Campeonato Português e coisas do tipo, tá? Até que em julho de 2023 ele tomou a decisão de que ele precisava respirar novos ares, buscar um novo desafio. E assim ficou livre no mercado quando o contrato dele com o Benfica acabou
recebeu uma ligação do Xabi Alonso e achou que o projeto do Leverkusen era muito legal e ele foi pra lá. E o resto a gente já sabe, também jogando como ala pela esquerda, muitas vezes quase como meia esquerda, Pô, né? o Grimaldo é bem habilidoso, tá, velho? 23, Eu gosto do Grimaldo jogando bola. 4 brutal. O cara simplesmente meteu 12 gols e 17 passes pra gol. Cê é louco, 29 participações, Números velho. que se fosse de um meia talvez mais famoso, a gente tivesse babando. Mas o fato é que ele subiu muito de produção nas mãos do Xabi Alonso e acabou se consolidando ali como um dos caras que mais bem bate na bola em toda a Europa. Desde que o Grimaldo saiu da Catalunha, o Barça já cogitou algumas vezes trazer ele de volta. O que é plenamente compreensível, né? Já que desde a saída do Jordi Alba pro Inter Miami, o clube espanhol ainda não encontrou alguém com a mesma regularidade. Embora a gente tenha visto o surgimento do Balde, ele também passou ali por alguns problemas físicos, né? Então vai dizer que o torcedor do Barcelona não aceitaria o Grimaldo de braços abertos. Ah, aceitaria facilmente. Outra coisa muito fácil é deixar o like. Ô, lógico. Aqui para ajudar nosso trabalho e clicar num desses vídeos que estão aparecendo por aqui, que tem temas semelhantes a esse aqui. Acho que você vai curtir, beleza? Pô, mais um grande vídeo do Eurofut, tá? Mais um grande vídeo do Eurofut. Gostei muito, mano. Gostei muito mesmo. E lá no começo do vídeo, mostrou a foto do Endrick, né, mano? E aquela resenha lá de que os caras do São Paulo fizeram, tipo, contrataram uma galera pra meio que, tipo assim, fazer um dossiê do porquê o Endrick não foi aproveitado no São Paulo, tá ligado? Vocês manjam essa porra? Bizarro, né? Isso é bizarro pra caralho, pô. Isso é muito bizarro.